Oi, gente, meu nome é Sara Bastos, sou psicóloga clínica. Meu nome é Alessandra Azevedo, também sou psicóloga clínica. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as emoções. Bom, a gente estava aqui conversando, eu e a Sara, né? E a gente percebeu que uma coisa que seria importante pontuar é, e o início, né? Como é que a gente começa a falar sobre as emoções? E aí a gente lembrou a questão de gerações mesmo, né? De como é que a gente aprendeu isso com nossos pais. A gente foi conversando lá atrás, né? Um pouco esse início, como é que a gente aprendeu, como é que era os contextos. E acabou que muita coisa foi semelhante, tanto na minha criação quanto na da Sara. E o nosso intuito aqui não é falar quem está certo ou errado, até porque ninguém tinha a noção da importância, né, sobre ensinar, nomear. Então a gente não tinha esse direcionamento como hoje as pessoas têm, né? Exato, muitas vezes a gente volta no passado para entender um pouquinho do contexto. Então, de uma forma geral, a gente não era tão ensinada a identificar as nossas emoções. E a gente vê muito o movimento da nossa geração ensinando para as crianças, ensinando para os adolescentes a identificarem. E isso é muito legal. Como é que você faz com a Laurinha hoje? A Laurinha tem 1 ano, minha filha, né, tem 1 ano, e ela não sabe identificar as emoções. Então a gente vai traduzindo isso para ela, né? Se a gente está no parquinho e a gente quer ajudá-la, né, a descer no escorregador e ela quer fazer sozinha, ela fica com raiva porque ela entende que a gente vai tirá-la de lá. Mas não. Então a gente fala, filha, tá tudo bem, a gente só tá ajudando você a descer aqui. E aí a gente vai tentando contornar a situação. Então vocês acabam ensinando já ali o que é que ela está sentindo, qual o nome, como conduzir, né? Exato, né? Então, ela tá chorando, né? Talvez esse choro seja um cansaço, né? Talvez você esteja com medo, né? Talvez a gente vai tentando identificar de acordo com a situação. Então, assim, o ponto, né, dessa volta que a gente fez da geração, né, foi o quê? Foi para entender um pouco por que que às vezes hoje as pessoas não conseguem falar ou ter um repertório muito curto. É muito difícil a gente escutar, às vezes, uma pessoa conseguir nomear que está frustrada. Frustração é uma coisa que a gente não escuta, pelo menos eu não escuto na clínica. Não sei se você escuta, ou até de amigos, pessoas próximas. O repertório é sempre muito ansiedade, tristeza, raiva, né? É muito comum da gente escutar as pessoas falarem assim, hoje eu tô meio, sabe? Hoje eu não tô muito, Não falam, sabe? né? E aí muitas vezes a gente vai concordando, ah, sim, entendi. Só que quanto mais a gente vai aprendendo a nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos, mais claro fica para a gente entender qual é a necessidade que precisa ser atendida. Então, talvez eu esteja insegura, talvez eu esteja com medo, talvez eu esteja frustrada. E aí, a partir da emoção que foi identificada, eu consigo agir. Uhum. Então, a importância disso é o quê? Trabalhar muito o autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a identificar tudo isso, a gente entende como agir. Porque em alguns momentos as pessoas vão para onde? Para o alimento, né? Para as redes sociais, compras. Isso é uma coisa que aconteceu muito também, né? Com esse mundo virtual hoje, do online, muita compra online. Então, as pessoas às vezes vão para preencher aquilo que elas estão sentindo. Meio que um movimento também de fuga, né? Às vezes. Exato. Então, é importante que a gente lembre também que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Se a gente pudesse escolher, né, assim, hoje eu vou estar feliz o dia todo, vai ser tudo ótimo. Seria maravilhoso, mas não dá. Então, até uma das coisas que a gente vai aprendendo na terapia é a identificar e a lidar com esses desconfortos da vida. É uma coisa que a gente escuta muito, né? Aquela ideia do mar. Ou até uma correnteza. Assim, o mar você não segura uma onda, né? E a gente não segura uma emoção. A gente tem que aprender a nadar junto, a como mergulhar ali. Porque se você não aprende isso, geralmente você sente só o impacto. E às vezes ele te leva. Então, muitas vezes essa é a importância, né? Exato, então a gente precisa lembrar também que nenhuma emoção é eterna, né? Então ela vai começando, talvez ela tenha aquele pico de desconforto e ela vai passando. Então muitas vezes nessa hora que a gente está no pico, a gente acha que tudo é eterno, que nunca vai melhorar, que aquela dor vai durar para sempre, mas não, ela vai passar. Quando a gente tenta fugir disso, talvez ela dure mais tempo do que deveria, né? Então é importante que a gente lembre, né? Eu estou me sentindo frustrada. Isso não significa que eu sou tal outra coisa.
né? E falando dessa forma, eu tava lembrando também, assim, que às vezes a gente tem que ter cuidado de não colocar emoções como vilã, né, ou boazinha, vamos dizer assim, né? Porque todas estão passando alguma mensagem. Quando ela aparece para dizer algo, para sinalizar alguma coisa. É que nem se você tá na rua, aparece um cachorro e começa a latir e vem pra cima de você. Geralmente as pessoas sentem medo, né? A gente não tá generalizando, mas é comum se sentir medo. Pra quê? Pra ter luta ou fuga. Eu saber como reagir. Eu entender o que fazer naquele contexto. Então, geralmente a emoção ela vem para sinalizar alguma coisa. A gente não está falando de casos extremos, né? De síndrome do pânico, né? De crise de ansiedade. A gente está falando das emoções e todas têm a sua importância, né? Então eu acho também que é legal a gente pontuar isso, né? Outro dia até eu estava no trânsito e aí uma pessoa me fechou. Me deu uma raiva tão grande, vontade assim de fazer qualquer coisa, mas na hora eu identifiquei, entendi o que era. Obviamente, eu não ia ter nenhum comportamento coerente com a minha emoção. Mas já pensou se eu não sei lidar com essa emoção naquele contexto, ainda mais assim, o perigo, às vezes, de querer falar com a pessoa, de querer brigar, ainda mais no mundo como está hoje? Bom, a gente trouxe esse livro, eu e a Sara escolheu ele. Poderiam ter outros, mas a gente achou esse interessante porque ele traz ele explica, ele traz a diferença, por exemplo, aqui, que o amor é o oposto do ódio, ele fala, e são várias emoções, claro que não dá pra ver, é bem ilustrativo, assim, porque a proposta dele, às vezes, é para ensinar muito às crianças, mas, como a gente falou no início, né, assim, em outros momentos, que a nossa geração não sabe muito lidar com as emoções, a importância dele é para ajudar a nomear, a identificar, então, nesse processo de autoconhecimento, ele pode ajudar muito, né? Exato. Outra coisa que pode ajudar muito é a terapia, né? De você aprender a lidar com suas emoções, buscar estratégias mais assertivas, entender que a terapia não vai resolver todos os problemas, mas ela vai te ajudar a passar pelas dificuldades de uma forma muito mais leve. E como a Sara também falou em certo momento, uma coisa que é importante, independente de como eu estou me sentindo, às vezes trabalhar a respiração, um certo relaxamento para também não permitir que aquela emoção consiga chegar num nível muito elevado e às vezes eu realmente não consigo lidar. Então, até para chegar num modo um pouco racional, aquele equilíbrio entre emoção e razão, eu às vezes preciso acalmar um pouco meu corpo. Então, treinamentos de respiração que a gente pode também trazer em outro momento, ensinando mesmo passo a passo de como fazer uma respiração desse tipo, né? Exato. Se você também estiver passando por alguma dificuldade, né, uma briga, por exemplo, uma discussão, né, por exemplo, com o namorado, né, com a pessoa com quem você está se relacionando, e você perceber essa emoção muito forte, sair do ambiente talvez seja a melhor dica que a gente possa dar. Muitas vezes, nesses momentos, a gente quer agir pela emoção e não pela razão. Exatamente. Mostrando como é importante também a gente identificar toda a situação. Outra dica também muito legal é a gente escrever, né? Então, se a gente tiver um diário das emoções, né? Conseguir identificar, hoje eu estou me sentindo assim, hoje aconteceu essa situação, estou me sentindo assado. Ou às vezes até emoji. Quando você não sabe muito como escrever, identificar, tem gente que às vezes faz isso com emojis, né? Assim, como uma forma de ir aprendendo aos poucos. Mas acho que é isso. Bom, então sigam a gente, tá? O arroba é minharelação.pc. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês E coloquem nos comentários como é que vocês lidam com as emoções. Vocês conseguem, assim, nomear, pelo menos? Ou isso ainda é uma dificuldade?